Depressão tem cura hoje com a pauta mais voltada para a depressão na família, né, doutora? Satisfação em recebê-la. Então, seja muito bem-vinda, doutora Luciane. Bom dia. Bom dia Marlene, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês, né, falando sobre esse tema tão precioso que é a família, né? E agradecendo ao pessoal do Santuário, ao Marcos Brandão, a Maria Inês Damo, a todos que estão à frente desse lindo projeto, né? Que eles Fantástico. realizam lá. Maravilhoso. Nós também somos gratos pela oportunidade de integrar, né, os meios que estão levando ao ar essa iniciativa de refletir sobre o tema. Desde segunda-feira estamos falando um pouquinho por dia e hoje com o foco na família. Então eu gostaria de começar perguntando para a doutora quais são os sinais que primeiro aparecem em casa e as causas. O que se pode dizer em relação à família quando se fala em depressão? Certo. Então, eu gostaria de colocar assim que muito mais importante, né, Marlene, do que ter uma família, é nós entendermos o que é ser uma família. Ser uma família, Né? perfeito. Sim. Então, avaliar a base sobre a qual esse sistema familiar ele está sendo construído, constituído, né? E a gente entende o quanto a família, ela é um porto seguro, né? Ela é o esteio, ela é o alicerce. E tudo o que acontece no ambiente familiar reverbera em todos. Então, como tu colocaste, alguns fatores de risco, né? Alguns contribuintes, Sim, né? Para a depressão, que podem levar à depressão. Um deles que eu acho que é importante nós salientarmos, né? Hoje o mundo está nos convidando muito às distrações, às desconexões, há um tempo de mesa reduzido. Então, muitas vezes a família ela já não senta para fazer uma refeição. E isso impede que esse olho no olho, esse tempo de escuta empática, né, aconteça. Então, todo mundo chega em casa, a gente entende que não são todas as refeições que podem ser feitas muitas vezes todos juntos, mas ao menos uma delas seria importante, né, que prevalecesse ali como um momento de encontro. o jantar, ou o almoço, ou o café da manhã. Qualquer uma, né? E outra coisa, muitas vezes você chega em casa, existe pouco tempo muitas vezes, porque tem os afazeres de casa, né? Trabalhar fora, cuidar de casa, cuidar de família, a gente sabe o quanto isso é desafiador. Mas aí o que acontece? Há essa desconexão. Cada um vai para o seu canto, cada um para o seu mundo, cada um para o seu quarto. E aí, sem ter esse momento. Então, às vezes, seja no momento até de dormir, sabe? Ter aquela conversa com o teu filho ou com o teu marido, né? De poder escutar, de poder perguntar como que foi o dia, né? Como que essa pessoa está. Então, esse é um dos fatores. Eu gosto de falar muito assim, a solidão acompanhada. Acho que é a pior coisa que existe. Não é verdade? Pior do que uma solitude plena. Meu Deus! Quer dizer, você ter alguém ali, mas não poder contar com aquela pessoa. Com aquela pessoa, tá? Outro fator que pode levar à depressão, né? Traições. Ou seja, quando há uma traição na família, o que acontece? Começam uma guerra dentro de casa. Os conflitos começam a acontecer. E aí, como que esse casal, o conflito que seria do casal, muitas vezes reverbera. Nos filhos, em todo o conjunto da família. Em todo o conjunto, porque daí a casa fica barulhenta, tem os conflitos, e muitas vezes um do casal pode adoecer e até mesmo os filhos, se não a família inteira, né? Pode acontecer de um doente acabar afetando os demais? Com certeza, principalmente, Marlene, quando se trata das figuras de apego seguro pai e mãe. Então, quando uma dessas figuras não está bem, isso causa o quê? Uma insegurança, uma incerteza dentro daquele ambiente familiar. Como lidar com isso? Porque às vezes acontece, não que seja recomendado e não que seja aceitável. Traição é um ato de quebra de confiança que jamais, se a pessoa assumir um compromisso, ela deveria agir desta forma, mas infelizmente a gente vive num mundo que acontece. Quando acontecer, como é que lida com isso? Para preservar pelo menos os filhos dessa situação. Justamente. Então, assim, às vezes, buscar uma ajuda, né? De uma terapia, às vezes de casal,
né? Hoje existe esse recurso, Sim. né? Se é possível resolver aquela situação, é possível perdoar aquilo, né? Conversar sobre o que levou aquela situação. Então, muitas vezes, esse distanciamento, essa solidão, né? Uma coisa que a gente vê muito é uma invalidação. Às vezes, o marido invalida a mulher invalida o homem, tá? Por meio do discurso, né? Só fala coisas negativas a respeito do outro. Gente, eu falo muito assim, ó. Como nós precisamos ser validados dentro daquilo que nós pensamos e sentimos dentro das nossas casas. Se a gente não tem a validação ali dentro, a gente vai buscar em algum lugar, né? É claro que existe aquele traidor que é patológico. Sim, quanto mais recorrente, por aí vai. Mas existe também, né, esses outros caminhos, então, né? Então, buscar ajuda, sempre bem-vinda, né? Acho que, então, assim, às vezes, por haver isso pode levar a uma separação do casal, por exemplo, e isso pode gerar ali, pode afetar um sentimento de proteção, de direção e até mesmo de abandono, né? Porque, às vezes, o pai e a mãe não entendem que eles separaram um do outro. E não dos filhos. Sim, perfeito. Certo? Outra coisa também que é um fator de risco que pode levar à depressão, a perda de um familiar importante, né? Muitas vezes a gente sabe, os pais são separados, ou o pai morreu, a mãe morreu, às vezes ambos morreram, essa criança ficou com uma avó, com um avô, que é uma figura importante ali, afetiva, né? E essa pessoa morre. Então, isso também pode gerar uma depressão, né? Mudanças nas condições financeiras, o desemprego também é um fator. Perfeito, que pode trazer isso. Então, quer dizer, se um pai de família, que muitas vezes é o maior provedor dentro dessa casa, ele perde o trabalho, isso gera uma insegurança muito grande, porque ele é aquela figura de proteção, né? De apoio, de provisão, muitas vezes maior, né? Para aquela casa. Sim, hoje o a mulher provedor da família, né? Justamente. Então, esse pai vivendo nessa condição pode desencadear uma depressão, muitas vezes, ainda mais dependendo do tempo que ele fica, né? Dessa janela de tempo que ele pode viver essa situação. E isso vai gerar essa instabilidade ali também, Muito bem. A gente vê muitos conflitos familiares. Tem casas, gente. Eu sempre falo assim, quando você casa, você forma uma aliança, né? E muitas vezes a concordância ela é algo muito importante para que aquele ambiente familiar funcione. Entrar em acordo. Meu Deus, como isso faz diferença, né? E como isso, às vezes, causa sintomas dentro da família quando não há essa concordância. Ninguém quer ceder nem um pouco. O alinhamento. Um pouco, gente, né? não conseguem nem sentar para conversar sobre nada. O quanto isso essa falta de entendimento, essa falta de escuta, essa invalidação, como isso é ruim, né? Sim. Outro fator também de risco que pode levar à depressão é o estresse crônico causado pelo alcoolismo dentro das casas, drogadição, abusos psicológicos e também abusos sexuais, um lar onde a violência está muito presente. Tudo isso tem que ficar atento. São fatores bem importantes da gente refletir. Como é que nós estamos conduzindo nossas famílias, né? Tem uma pergunta aqui que eu não quero deixar de responder para não desrespeitar nosso ouvinte. A pessoa está questionando como é que faz para ajudar uma pessoa que precisa tomar remédio, que mora sozinha e que toma o remédio de vez em quando, às vezes toma certo, às vezes não toma certo. Como falar com essa pessoa sobre isso? E como falar também, por outro lado, com alguém que você vê que precisa de ajuda, mas a pessoa não quer buscar ajuda. Então, sim, incentivar a adesão ao tratamento é sempre muito importante, né? E a pessoa, às vezes, ela está vivendo, como é importante nós não julgarmos, sairmos do julgamento e entendermos que se a pessoa está doente, ela não vai conseguir, às vezes, administrar, inclusive, a própria medicação. Então, às vezes, vai precisar do apoio de alguém, que a família se reveze, que a família possa se revezar, né?
para poder estar presente no momento da administração dessa medicação, né? Uhum. Então, esse acompanhamento e a participação da família no tratamento, inclusive no acompanhamento, tanto na terapia, às vezes, quanto com a consulta com o psiquiatra, faz toda a diferença, né? Quais os mitos que a senhora pensa que nós precisamos ainda desmistificar em relação à depressão, envolvendo família, envolvendo pessoas? Porque, às vezes, a depressão de alguém por causa do trabalho vai afetar a família em casa. Total. E vice-versa. Tem uma pode repercussão acontecer. em todos do sistema, né? Acho que, assim, o que eu vejo, Marlene, nós não fomos educados para sentir. Nós temos que entender que nós somos seres racionais que sentem. Nós tendemos a sempre buscar uma solução no racional. E muitas vezes nós não validamos aquilo que nós sentimos. Eu penso assim que a grande questão que precisa ser avaliada, olhada, é permissão para sentir. Dar permissão para o nosso familiar manifestar aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. Tu sabes que no consultório tem vindo muitos adolescentes pedindo, Marlene, por atendimento, por não entender que aquela família, que há espaço dentro daquele lar, dentro daquela casa, de uma escuta empática, que de fato vai escutar, porque muitas vezes o pai ele só quer falar. Penso que não tem que ouvir também. E a né? gente precisa, antes de falar qualquer coisa, aprender ao quê? Escutar, compreender o que se passa ali, tá? Procurar se colocar no lugar daquela pessoa e validar, então, essa validação do que se sente, eu penso que seja muito importante. De ser quebrado, né? De ser olhado, de ser... Somos seres sentimentais, não só racionais. Então, Meu Deus! Muito bem. Para a gente ir fechando, porque o nosso tempo aqui passa muito rápido, doutora. Tem alguma mensagem ou algo mais que a senhora queira deixar para quem está nos ouvindo em relação à família e esse tema? Sim, eu acho que a coisa mais importante é deem sentido ao vínculo, tá? Ofereçam apoio emocional, acolham com amorosidade, com paciência, abracem, tenham cuidado com o que vocês falam, com o que vocês afirmam sobre o cônjuge, sobre os filhos, porque a epigenética traz um olhar que tudo aquilo que você afirma tem um efeito poderoso sobre as nossas células. Então, como nós temos que considerar isso, tá? Amem, muito mais amor, mais amorosidade, mais tempo de mesa, reservar um tempo somente com a família, tá, Marlene? Hoje, a gente vê que tem famílias que não conseguem se reunir sem trazer pessoas de fora. Sempre tem que ter mais gente. Amigos dos amigos e por aí vai. É importante, mas não é isso o principal. Mas precisa ter um tempo. Momento somente para essa família. Perfeito. Né? Muito bem. Esse seria, então, o seu recado principal, doutora? Eu acho que, assim, cuidar das vidas que nós recebemos para cuidar. Perfeito. Família é para isso, né? Obrigada, doutora. Uma satisfação, Obrigada. doutora Luciane Zapp, ouvi-la aqui hoje. Obrigada, Marlene. E a gente segue, né, moçada? Esta série aqui na Voz do Povo encerra-se com essa participação, né? Mas amanhã convido a todos para ligar o rádio um pouquinho mais cedo. Eu sei que tem gente que amanhece, anoitece com o radinho na Sorriso FM. O pessoal do Sindicato dos Servidores nos cedeu também um espaço dentro do Servidor em Foco, que vai ao ar às 7h45 no sábado, para falarmos sobre depressão dentro do serviço público, que também é uma área que atende a nossa comunidade e às vezes é afetada por esse tema. Então, fique ligado amanhã e nossa gratidão aí à doutora Luciane, que ouvimos agora.